Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Irmãos, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Eu, a pastora Ana Paula, a Sarinha. Tem sido um tempo tão gostoso. Nós mudamos essa semana, na quarta-feira chegou a nossa mudança. E nós estamos lá, irmãos, já com praticamente 70% das coisas no lugar, graças a Deus. Os outros 30, acho que ainda vai uns 30 anos até a gente colocar tudo no lugar, sempre fica alguma coisa, não é? Mas é uma bênção, irmãos, eu estou muito feliz, já fizemos, usamos já o nosso fogão, já pude dormir na minha cama, é uma bênção, glória a Deus. Eu só não estreiei a churrasqueira ainda, tá? Eu estou buscando parceiros para esse empreendimento, então se você quiser, tá? Tem uma churrasqueira maravilhosa lá, eu entro com a churrasqueira, com um carvão, né? E com um bom bate-papo, só estou esperando alguém para chegar com a carne, viu, irmão? Então vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus. Mas se chegar sem carne também a gente dá um jeito, tá certo? Irmãos, é tão bom estar junto com vocês. Nós estamos assim realmente com o nosso coração alegres por podermos compartilhar a palavra de Deus. Antes da gente ministrar a palavra, eu senti da parte do Espírito Santo orar por enfermos. Talvez você entrou aqui preocupado com alguém que você conhece que está enfermo, ou você está com alguma dor. Se você estiver com alguma dor, ou se você estiver querendo colocar a vida de alguém que precisa de um milagre nessa área da saúde, eu quero convidar você rapidamente a sair do seu lugar, vir aqui à frente para nós levantarmos um clamor e pedirmos um milagre de Deus. Então você que está com alguma dor, alguma enfermidade, ou quer colocar a vida de alguém diante de Deus, saia do seu lugar e nós vamos estar orando, clamando, buscando a bênção de Deus, buscando o milagre de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Das pessoas que estão vindo aqui à frente, deixa eu subir para olhar melhor vocês. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua unção. Glória a Deus. As pessoas que estão aqui à frente, irmão, se porventura houver alguém que às vezes sente assim uma dor na parte de trás, assim, direita da cabeça, que às vezes irradia um pouco para frente, um pouco para o lado esquerdo, eu quero estar orando especificamente. Porventura alguém que tem assim uma dor parecida com essa, atrás assim da cabeça, mais o lado direito, se houver, pode se identificar. Se não, às vezes é alguém que a gente está representando. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Se você estiver com alguma dor e puder colocar a mão na enfermidade, nós vamos clamar pelo milagre de Deus. E nós vamos agora enviar uma palavra para essas pessoas que estiverem enfermas com algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade. E elas serão curadas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua unção, Senhor. Pai, nós estamos aqui, algumas pessoas estão com dores, outras estão se colocando na brecha da intercessão, em favor, ó Deus, de pessoas que estão vivendo um momento de dificuldade, Senhor. Vivendo, Senhor, a enfermidade, a doença. Pai, assim como aquele centurião, nós queremos declarar, Pai, que o Senhor vai enviar uma palavra e essa pessoa será curada. Essa pessoa que estiver com algum tipo de dor na cabeça, tumor, nós agora damos uma ordem em nome de Jesus. Tumor seja desfeito agora, dor sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Teu milagre, nós cremos na Tua unção. Senhor, se houver alguém, Pai, que estiver, ó Deus,
com dores nas costas, eu agora, em nome de Jesus, eu dou um comando para essa coluna: volte para o lugar agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo tipo de infecção viral, eu declaro agora: solta esse organismo agora, é uma ordem que eu estou dando, em nome de Jesus. Senhor amado, nós cremos que Tu és a nossa cura. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ti, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Nós queremos Te agradecer pelo milagre, nós queremos Te agradecer pela cura, nós queremos Te agradecer pelo sobrenatural. Muito obrigado, Papai. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe, pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu creio que o nosso Deus é um Deus que opera milagres, sinais e maravilhas. E à medida que os milagres forem acontecendo, quero que você procure o seu líder de célula, pode me procurar o seu líder de rede e compartilhar um milagre, a cura que aconteceu na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, lá em Apocalipse capítulo 19. Então, quando nós testemunhamos, quando nós damos o testemunho do que Jesus fez, nós estamos profetizando outro milagre, amém? Sabe por que nós cremos em milagres? Porque os nossos pais espirituais deixaram os milagres registrados na palavra de Deus. E é lendo e relendo esses milagres que nós cremos que os milagres acontecem ainda hoje, amém? Então, quando o milagre acontecer lá na tua célula, quando o milagre acontecer aqui no culto, ou mesmo você, eu creio que você vai ser usado por Deus, e muitos já são usados por Deus. Você estiver lá no teu trabalho, orar por alguém, essa pessoa for curada, nós vamos compartilhar, não é, irmãos, para a nossa glória, mas é para a glória do nome de Jesus, amém? E para profetizarmos o outro milagre na vida das pessoas, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos agora compartilhar a palavra de Deus. E sabe, filhos, para mim esse momento é um dos momentos mais empolgantes do culto, porque é por meio da palavra que tudo acontece. É por meio da palavra que aquilo que não existia veio a existir. E a palavra de Deus, irmãos, ela gera alegria dentro de nós. A Bíblia diz que teve um povo que recebeu de bom grado a palavra de Deus, e depois disso eles foram batizados, eles fizeram uma aliança com Deus. Olha que coisa linda. Então, irmãos, a palavra, ela é motivo de alegria, a palavra, ela é motivo de festa na nossa vida. Toda vez que alguém aqui for pregar a palavra de Deus, e principalmente no primeiro momento que ele pedir para que eu e você abramos a Bíblia, eu quero pedir para que você faça uma grande festa na presença de Deus, amém? Porque, irmãos, tem alegria maior do que ouvir a palavra que sai da boca de Deus? Não tem, irmãos, amém? Então vamos lá, vamos ensaiar? Abra a sua Bíblia! Meu Deus do céu, vocês são demais, hein? Jesus amado, não precisa nem de ensaio, vocês já estão na pegada. Agora, na segunda vez, vou falar e você vai ter essa reação, e nós vamos encerrar aplaudindo ao Senhor, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia! Glória a Deus.
Êxodo capítulo 13, verso 20 e 21. Êxodo capítulo 13, verso 20 e verso 21. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Aleluia. Amém? Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 13, verso 20 e 21. Diz assim: os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, aonde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, o Senhor ia na frente deles, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar dia e noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus sobre o seguinte tema nessa noite: para novas conquistas, nova postura. A postura que nós temos, irmãos, ela está relacionada à nossa identidade, àquilo que somos. Eu lembro, alguns anos atrás, eu fui junto com outros pastores fazer um trabalho em uma cadeia, em uma delegacia. E nós, então, juntamos um grupo de pastores, e entre um desses pastores, havia um que durante alguns anos atrás, bastante tempo atrás, ele teve uma carreira militar. Mas já há muitos anos ele havia deixado a carreira militar, ele já não tinha mais o preparo físico de um militar, não tinha mais aquela barriga tanquinho, já era mais um tanque assim de guerra, e aquele corpo assim, bem pastoral mesmo. E é interessante que nós reunimos então primeiro conversamos com as autoridades e depois com alguns líderes ali, mesmo aqueles que estavam presos, para fazermos um planejamento e seguirmos algumas diretrizes. E nós conversamos, e depois nós fomos procurados por um dos representantes ali dos presos. E ele falou assim: olha, todos vocês são muito bem-vindos aqui, menos aquele pastor lá. Eu falei: por quê? Porque ele é polícia. Eu falei: como assim ele é polícia? Não é polícia. Não, ele é polícia. Não é, ele é pastor há muitos anos, ele só é pastor, vive de tempo integral na obra, não é polícia, eu garanto para você. Não, ele é polícia sim, porque ele tem postura de polícia, ele é polícia e nós não vamos aceitar ele aqui, acabou. Tudo bem, então, aí eu fui conversar com ele, falei: pastor, não sei o que aconteceu, o pessoal disse que o senhor é polícia. Ele falou: não, há uns 10, 15 anos atrás eu fui militar, e eles devem ter me identificado pela minha postura, pela maneira de falar, pela maneira de olhar. Sabe, irmão, os anos podem passar, a gente pode perder a forma, a gente pode não estar mais nativa, mas, meu irmão, quando nós mantemos uma postura, o inimigo bate em retirada da nossa presença. E se nós quisermos conquistar coisas novas, nós não vamos conseguir fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos de posturas novas, ou de posturas que já temos exercido, com uma motivação nova, uma motivação diferente, um empenho novo. Isso vai fazer com que possamos conquistar coisas novas. O povo de Israel estava diante do deserto. Eles iriam atravessar o deserto. E para andar no deserto, meu irmão, você precisa ter algumas posturas. Se você quiser sobreviver e se você quiser ter algum nível de qualidade de vida.
Mas a primeira postura que eu aprendo aqui com esses homens é que se eu e você quisermos ter novas conquistas, mesmo diante de situações adversas ou de desertos, nós precisamos ter uma postura de coragem. Diga, eu preciso de mais coragem. Irmãos, aquele povo ia enfrentar o deserto, uma nação inteira, nômade, tendo que atravessar o deserto. Mas é interessante observar, irmãos, que mesmo eles tendo que atravessar o deserto, mesmo eles tendo que passar por aquela experiência, o mesmo Deus que permitiu o deserto, o mesmo Deus que, conduzindo o seu povo, fez com que ele tivesse que enfrentar um deserto, foi o mesmo Deus que providenciou para aquele povo uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Pode ter deserto na tua vida, pode ter adversidade na sua vida, pode ter áreas que você pensa que nunca mais vai ter vitória, você já perdeu, mas eu tenho uma boa notícia para você: você vai conquistar coisas novas, porque há uma coluna de fogo, há uma coluna de nuvem. Deus está guiando a sua igreja através da história. Deus tem os seus caminhos na tormenta, mas eu preciso ter coragem para enfrentar o deserto. Coragem, irmãos, não é um sentimento, coragem é uma atitude na direção do propósito. É agir além do conforto, é agir além das dores, é agir além das impressões pessoais. Coragem é agir baseado em convicções. A coragem, ela não é ausência de medo. A coragem é você agir apesar do medo. Você pode ter medo, o que você não pode é ficar parado. Você não pode é isso. O que você não pode é, diante do inimigo, ter uma postura estática. Ah, pastor, mas o inimigo me persegue. Meu irmão, a palavra de Deus diz no Salmo 18 que quem tem que perseguir o inimigo é a gente. O salmista diz: eu persegui os inimigos e os alcancei. Eu persegui os inimigos e os alcancei. Eu os transpassei. Sobre os pés do Senhor eles caíram, jamais se levantaram. Você não tem que ter medo dos demônios nem do diabo. Meu irmão, são os demônios que têm medo dos profetas de Deus. É eles que têm que bater em retirada quando chega um homem, uma mulher de Deus. Nós não podemos agir baseados no medo. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas o que eu vou fazer, pastor? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não consigo me livrar do medo. Preste atenção, esse é o problema. Irmão, ninguém se livra do medo. Quem colocou medo em você foi Deus. O medo veio de Deus. A questão é, aonde eu vou direcionar o medo? Se a gente não tivesse medo, irmãos, ninguém estaria aqui vivo para contar a história. Se não tivesse medo, você já teria ultrapassado naquela faixa dupla onde não tem visibilidade nenhuma, só porque você está com pressa. Se você não tivesse medo, quando apareceu aquela cobra lá, você ia pegar pelo rabo e dizer: eu não tenho medo de cobra, e ela ia te picar, você já está morto. Então o medo, numa certa medida, e bem direcionado, ele é saudável para a nossa vida. Ele é saudável.
e temer as coisas certas é o que vai determinar, meu irmão, se eu serei uma pessoa corajosa ou não. O problema nosso é que a gente tem medo do diabo. Tem gente que tem medo de ser fiel a Deus. Ah, mas se eu for honesto, pastor, eu tenho medo de não dar conta de tocar o meu negócio. Porque não, hoje em dia, se você não der uma enganada, não tem jeito. Meu irmão, a gente tem mais medo do diabo do que temor a Deus. Nós deveríamos ter medo de desobedecer a Deus. A Bíblia diz: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta contra os filhos da desobediência. Nós temos que ter medo da ira de Deus, irmão. Ah, pastor, mas Deus não é amor? Deus é amor. Por isso que Ele fica irado. Parece contraditório, mas não é. Meu irmão, quando eu era criança, meu pai e minha mãe, além das tarefas e trabalhos que eles tinham, eles também tinham cantina na escola, numa escola, no turno da noite. E eu lembro que quando chegava a hora do intervalo, eu ia brincar numa salinha onde tinha lápis de cor, borracha e uma série de coisas. Eu era criança. E um dia eu apareci com um lápis lá, que não era meu, e que o pai não havia me dado. Ah, meu irmão, quando meu pai viu eu com aquele lápis: onde é que você pegou esse lápis, Gui? Falei: peguei lá e tal. Algum professor te deu? Eu falei: não, peguei, estava lá. Peguei. Ah, meu irmão, aí eu vi a ira do pai. Aí, meu irmão, aí o couro velho lascou mesmo. Agora, sabe por que meu pai, sabe por que minha mãe me bateu? Porque eles me amam. Se eu não tivesse apanhado do meu pai, apanhado da minha mãe, por ter levado um lápis que não era meu para minha casa, provavelmente eu teria apanhado da polícia depois, mais para frente. Provavelmente eu teria apanhado numa prisão. Porque o meu pai me ama. Ele teve que manifestar a ira diante da minha desobediência. Irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos rejeitar a repreensão do Senhor. Que num primeiro momento ela é dura, ela não parece proveitosa, mas nós não devemos rejeitar. Sabe por quê? Deus não nos trata como bastardos, e sim como filhos. Eu só posso disciplinar quem é meu filho. Você quer ver se alguém tem uma aliança de família com você? Repreende ele para você ver. Se ele falar: cara, obrigado por essa palavra, eu quero mudar a minha vida, pode ter certeza que ele entendeu o que é família. Agora, se ele sabe: quem é você? Onde já se viu você querer me exortar? É porque essa pessoa não tem uma aliança de família espiritual. Se eu pegar, meu irmão, a minha filha, se ela fizer alguma coisa, eu tenho a minha maneira de disciplinar. Ah, mas se uma outra pessoa fizer isso, aí vai ter problema. Porque eu sou o pai. Eu sou o pai. Nós não temos, irmãos, que temer as circunstâncias. Nós não temos que temer o deserto. Nós não temos que temer os problemas. Nós não temos que temer o diabo e todos os seus demônios. Nós temos que temer a Deus. Sabe por quê? Se eu temer a Deus, eu não preciso ter medo de mais nada, porque Deus me garante. Deus é fiel. Meus irmãos, a Bíblia diz, no Salmo 34, verso 7, os anjos do Senhor se acampam
ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã e fala assim: oh Deus, eu quero fazer as coisas corretas na Tua presença. Sabe, Deus, mesmo que para Te obedecer eu tenha alguma perda, algum prejuízo, Senhor, não tem problema. O meu medo é Te desobedecer. Eu quero ser fiel ao Senhor. Ah, meu irmão, eu imagino quando uma pessoa dessa acorda de manhã. É claro que deve acontecer de uma maneira assim mais pomposa, mas eu vou tentar traduzir do meu jeito. Eu imagino, meu irmão, que o nosso pai faz uma ligação lá para o Miguel, o arcanjo Miguel, fala assim: ele acordou, ele orou e ele quer me temer, manda lá, manda um exército de anjos. Aí você sai andando na rua, tem um monte de anjo ao teu redor acampado. Aí o diabo joga uma flecha, e o anjo vem, pega aqui a flecha. Daqui a pouco você entra no carro para viajar. Demônios já prepararam situações na estrada, e Deus fala: ele está indo por causa da minha palavra, ele está indo lá e vai ser canal de bênção. Miguel, manda anjos batedores para ir livrando a estrada, o meu filho está a caminho, ele vai chegar, eu vou guardar ele, eu vou proteger ele. Nós temos que temer a Deus. Nós não temos que temer as circunstâncias, que temer o deserto. Nós precisamos compreender que quando temos coragem para enfrentar a circunstância, e quando nós tememos a Deus, quando nós estamos debaixo de obediência, não há circunstância que vai nos parar. Nós vamos ter coragem de enfrentar, porque Deus está conosco. E agindo Deus, quem? Agindo Deus, quem? Nós precisamos ter uma postura de coragem diante das circunstâncias, das lutas e dos problemas, e temermos a Deus. Outra postura na história do povo de Israel está registrado ali em Josué capítulo 3, verso de 1 a 5. Eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram para o acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes e levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a ter uma postura de aprendiz. Diga: eu preciso ser um eterno aprendiz. O povo de Israel durante décadas foi guiado pela nuvem, pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo. Mas agora eles estavam vivendo uma nova etapa, porque haviam novas conquistas para aquele povo. E eles precisavam ter uma postura de aprendizagem, de aprender com aquela situação. É fácil seguir a nuvem, é fácil seguir a coluna de fogo. Eu estou vendo as coisas acontecerem. O difícil é seguir uma arca que foi construída pela mão do homem, por ordem de Deus, mas pela mão do homem, a 1 quilômetro de distância, sendo carregada pelos sacerdotes. Milhões de pessoas ao redor daquela arca. Certamente, irmão, para que ninguém se perdesse, muitos não conseguiam enxergar aquela arca naquela distância. Certamente eles tinham que ficar perguntando: aonde está o sacerdote com a arca? É para lá? Vamos seguir. Eles tiveram que aprender a confiar um no outro. Eles tiveram que aprender a ter unidade.
coluna de fogo no céu e nuvem no céu, todo mundo enxerga. Mas a arca, naquele contexto, era necessário ter um nível muito profundo daquele coração ensinável. Como se não bastasse isso, já não era mais Moisés que estava à frente do povo, era Josué. Quantos irmãos, eu não preciso ser profeta para dizer isso, quantos que estavam felizes na célula, orando para que a célula crescesse, a célula cresceu, a célula se multiplicou, mas aí você foi com um líder que você não queria. Você fala, agora eu estou desanimado, não é mais o meu líder, eu queria tanto ir para outra célula, esse meu líder não é como o outro, agora eu vou ficar desanimado, não quero mais ir na célula. Ei, meu irmão, você quer ter novas conquistas? Tenha um coração humilde, aprenda com todas as pessoas ao teu redor, com os mais simples. Aprenda com o pobre, aprenda com o rico. Tudo bem, princesa? Aprenda o tempo todo. Nós precisamos ter uma postura de observar tudo e reter o que é bom. Meu irmão, a gente aprende até com o ímpio a como não fazer as coisas. Mas aprenda. A Bíblia diz que aonde não há conselheiros fracassam os projetos, mas na multidão de conselheiros há bom êxito. Como é difícil, irmão, conviver com alguém que não está disposto a aprender nada, que não está disposto a ouvir conselhos. Nós temos que discernir, irmãos, há conselhos que funcionam num determinado tempo, há estratégias que funcionam num determinado tempo, mas as coisas mudam. Imagine se alguém ficasse no caminho do povo de Israel, dizendo, eu não vou seguir a arca, vou ficar orando, enquanto não vier a coluna de fogo, eu não saio daqui. Ia estar lá até hoje, já só o pó. Meu irmão, as coisas mudam, nós precisamos ter um coração aberto para aprender coisas novas e diferentes, porque senão nós não vamos ter conquistas diferentes. Em nome de Jesus, nós vamos, irmãos, olhar para a nossa vida, para o nosso passado, e nós vamos reter aquilo que é bom, mas nós também vamos olhar para o futuro, buscando ter um discernimento espiritual. Sabe por quê? Para seguir aquela arca, era necessário prestar atenção, era necessário uma postura de maior observação. Irmãos, eu lembro quando eu era pré-adolescente, entre 10 e 12 anos, meu falecido pai, ele era um homem muito trabalhador, e ele chegou e disse para mim, olha meu filho, eu vou te ensinar minha profissão. Meu pai era vidraceiro, então ele me ensinou a colocar vidros. Falou, mesmo que você nunca coloque vidro profissionalmente, você vai aprender minha profissão. Desde os 8, 9 anos de idade, eu sempre ia para as obras com o pai, trabalhava e tudo mais. Aí quando eu já estava assim numa idade que era para começar a fazer alguns cursos, ele disse, olha, é o seguinte meu filho, o pai vai te dar um conselho. Se você quer viver dignamente, ter um bom sustento, você precisa ou ser um bom profissional naquilo que você faz, seja o melhor, faça com excelência. Eu lembro que nós colocávamos vidro, e às vezes era um vidro que havia quebrado numa casa, a gente ia lá, tinha que limpar aquele vidro, aqueles cacos que ainda estavam na janela, e depois colocar o outro. Só que eu não podia sujar o vidro, e depois que tirasse aquele, tinha que varrer, passar pano no chão. Eu dizia, pai, a gente está sendo pago para colocar vidro, não para fazer faxina. Eu vou ter que passar pano em toda a peça que eu tenho. Esse é o diferencial, por isso que o pai é o cara que cobra mais caro e que tem mais serviço para fazer na cidade. Eu não entendia muito bem.
Mas é o conselho que ele me deu. Seja um excelente profissional. Agora, se você, filho, às vezes não quer ser um prestador de serviço, então você tem que estudar muito. Estude muito. Seja um acadêmico, faça uma faculdade, vá à frente nos teus estudos. Ele não tinha terceiro grau, nada disso, mas avance nos teus estudos, que aí você também vai ter um sustento digno. Foi um bom conselho naquela época, irmãos. Eu comecei a fazer cursos no Senai, cursos de liderança. Eu fui assim aprendendo, mas eu percebi uma coisa: com 16 anos eu perdi o meu pai, ele faleceu. Foi bem no momento assim social, de muitas transformações, e eu percebi uma coisa: não adiantava eu ser só um bom profissional, eu tinha que ter estudo também. E eu comecei a estudar. Sabe, hoje, se eu for dar o conselho para minha filha, se ela já tivesse naquele período de escolher uma profissão, por mais que o conselho do meu pai foi sábio naquela época, hoje não dá mais para eu dizer isso. Eu tenho que dizer: Sarinha, você precisa ser a melhor profissional, dar o teu melhor, e você precisa ter muito estudo também. Se você não tiver essas duas coisas, filho, vai ficar difícil. Você tem que batalhar muito. Eu estou desonrando a memória do meu pai por causa disso? Não. É outro tempo, irmão. É outro contexto. Se eu não tiver um coração ensinável, disposto a aprender com os outros, e tentar fazer as mesmas coisas sempre, eu não vou ter novas conquistas. Provavelmente eu vou ter que dizer para a Sara: além de vocês ser uma excelente profissional, estudar muito, tem outra coisa, você tem que ser empreendedor ainda. Se você ficar só fazendo as mesmas coisas, vai ser difícil. Uma hora, minha filha, a crise bate, aí é complicado. Sabe, essa é a terceira coisa e última que eu quero falar com você. O texto diz, irmãos, que eles tiveram que ir por um caminho que eles não conheciam. Isso me fala de empreendedorismo. Se eu quiser ter novas conquistas, eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que ser alguém criativo, eu tenho que andar debaixo da direção do Espírito de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: não existe ninguém mais criativo que o Espírito Santo de Deus. É tão gostoso quando a gente pergunta: Espírito Santo, o que eu devo fazer? Irmãos, as melhores ideias que eu já tive na minha vida, no ministério, não foi num banco de um seminário, não foi num banco de uma faculdade, mas sabe aonde foi? Foi no altar de oração, buscando a presença, buscando a direção do Espírito de Deus. Deus está fazendo uma coisa nova no nosso meio. Deus, como igreja, vai nos levar a novas conquistas, e nós, irmãos, vamos ter novas posturas para a glória de Deus. Nós vamos começar a cada vez buscar mais e mais direção de Deus. Pastor, tá bom? Pastor, já não tá bom? Tá bom, meu irmão, mas em nome de Jesus vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar para a glória de Deus. Se você crê, aplauda Ele. Ele tem o melhor, Ele nos deu o melhor. Nós temos que entender, irmãos, seguir a arca não é fácil, mas é o melhor. Nós estamos vivendo um tempo de crescer. Seguir a arca, irmãos, é crescer em maturidade, sem perder o fogo. A coluna de fogo, para quem segue a arca, já não está mais no céu. A coluna de fogo e a nuvem passa a habitar dentro do coração dessa pessoa. É uma mente madura, mas é um coração cheio de fogo, cheio de unção, cheio de graça. Irmãos, a arca de Deus, a arca da aliança de Moisés, ela tinha 3 objetos dentro dela: as tábuas da lei, um maná, e ela tinha também a vara de amendoeira de Arão. As tábuas da lei representam a palavra de Deus.
O maná representa a provisão de Deus, o pão que desce do céu, o sustento de Deus. A vara de amendoeira de Arão significa o poder de Deus. Eu não tenho tempo de explicar detalhes, mas essa vara, na verdade, era um cajado de amendoeira, seco, morto, um cajado duro, porque ele servia como uma arma para afastar os lobos. Mas em um episódio da história do povo de Israel, Deus milagrosamente fez com que aquela madeira seca, aquela madeira sem vida, aquela madeira endurecida, ela frutificasse e florescesse. Você pode ter entrado aqui, meu irmão, endurecido, você pode ter entrado aqui seco, mas se você permitir que o poder de Deus venha sobre a tua vida, você vai voltar a frutificar, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ver os milagres de Deus na sua vida. Nós precisamos entender que estamos numa posição de privilégio em relação a esse episódio histórico. Sabe por quê, irmãos? Até já quero chamar a equipe de louvor para nos ajudar, que nós já estamos indo para o final. Você está numa posição de vantagem em relação a esse povo. Porque eu quero dizer uma coisa: a arca de Deus não está mais a 1 quilômetro de distância. A arca de Deus não está a 500 metros de distância. A arca de Deus não está a 1 metro de distância de você, mas a arca de Deus está dentro do seu coração. Como assim, pastor? Meu irmão, Jesus disse lá no Evangelho de João: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que você tem? Você não tem mais uma tábua de pedra representando a palavra de Deus dentro de você. Mas eu quero dizer, querido, que Deus escreveu as suas leis no teu coração. E a Bíblia diz lá no Evangelho de João que Jesus é o Verbo de Deus, o Logos de Deus no grego, a palavra de Deus. Quantos tem Jesus no coração? Você tem a palavra. Pastor, mas e o maná? Oh, meu irmão, você tem aquele pão que desce do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele mora dentro de você. Ah, você também tem a vara de amendoeira. Sabe por quê? Ela representa o poder de Deus, os milagres de Deus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 1, verso 12, referindo-se a Jesus, a palavra do Senhor diz: mas a todos quantos o receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. A arca está dentro de você. Você não precisa ter medo, meu irmão. O que você precisa é crer. O que você precisa é ter esta revelação diária de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Pastor, mas eu tenho medo porque o inimigo já teve tanta vitória na minha vida. Pastor, o diabo já roubou minha felicidade. Pastor, o diabo já roubou meu marido. O diabo é um ladrão. É verdade, o diabo é um ladrão, meu irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não quer roubar teu marido. O que o diabo vai fazer com teu marido? Fala para mim. O diabo não quer roubar tua casa bonita com piscina. O que o diabo vai fazer com a casa com piscina lá no inferno? Me fala. O diabo não quer roubar o teu carro. Não quer. Teu carro chegar no inferno, ele vai derreter. Não
adianta. O diabo não quer o teu dinheiro. Sabe por quê? Ele vai comprar o que no inferno? Um ar-condicionado? Não vai dar conta. Não inventaram ainda. Sabe o que o diabo quer roubar? O diabo quer roubar a minha e a sua fé. Porque a Bíblia diz, meu irmão, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, meu irmão, você não consegue adorar a Deus. Você não consegue agradecer a Deus. Tudo é pela fé. A Bíblia diz que aquilo que não provém de fé é pecado. Meu irmão, você pode estar num deserto na tua família, você pode estar com um deserto na tua empresa, você pode estar com um deserto na tua saúde, você pode estar com um deserto nas tuas emoções, não tem problema. O que você não pode perder é a sua fé. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração. Eu quero clamar pela sua vida. Mas nesse momento, eu quero dar a oportunidade. Quem sabe você diz: pastor, tudo isso que o senhor está falando, eu sinto que isso é uma realidade do meu coração, mas como que eu faço para que Jesus more dentro de mim? Querido, essa é a coisa mais poderosa do mundo. E eu sei que é difícil de acreditar, mas acredita em mim, é de graça. É de graça. Jesus certa vez diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Ele estava diante de uma igreja e falou: eis que eu estou à porta e bato. Ele não disse assim: se o pastor abrir a porta eu vou entrar, se o diácono, se o porteiro abrir a porta. Não, ele disse assim: se alguém abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e vou fazer uma refeição com ele e ele comigo. Jesus não está te chamando para ser batista, para ser evangélico. Jesus não está chamando você para uma religião. Jesus está chamando você para um relacionamento íntimo e pessoal. E se amanhã, irmão, o deserto ainda estiver lá, se amanhã a enfermidade ainda estiver lá, se amanhã o problema ainda estiver lá, pode ficar tranquilo. Jesus disse: não tenha medo, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele vai vencer através de nós. Mas para isso a gente precisa convidar Ele para entrar no nosso coração. Ele não vai invadir, Ele não vai te obrigar. Não, de jeito nenhum. Eu vou fazer uma oração agora e é possível que algumas pessoas vão fazer essa oração pela primeira vez. Eu vou pedir para que todos façam comigo, para ajudar as pessoas que farão pela primeira vez. Porque às vezes você até já orou, irmão, mas a Bíblia diz que não é apenas orar. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que confessar com a nossa boca, nós temos que crer com o coração. Se confessarmos a Jesus como Senhor com a nossa boca, e se nós crermos com o nosso coração, nós seremos salvos. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. Quero desafiar você nessa noite a fazer uma oração com os teus lábios, mas que isso seja fruto de um coração que deseja Jesus completamente, que deseja dizer assim: não sou mais eu quem vivo, mas eu quero que Jesus viva agora dentro de mim. Ele vai me guiar com fogo dentro do meu espírito. Todos de olhos fechados, baixe a sua cabeça e vamos repetir esta oração. Alguns farão pela primeira vez. Jesus está aqui batendo, dizendo que eu ouvi a minha voz, eu vou entrar na sua casa. Basta você fazer essa oração de todo o coração. Vamos todos juntos dizer: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite
Nessa noite. Eu me entrego totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo, Jesus. Dos meus pecados. Dos meus pecados. E eu te convido. Entra no meu coração. Entra no meu coração. Eu quero declarar que a partir de hoje, Tu és o meu Senhor, e o meu Salvador. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. Eu reconheço, Jesus, que o Senhor venceu a morte para me dar a vida eterna. E a partir de agora, não sou mais eu, Jesus, quem vivo, mas Cristo vive em mim. E toda aliança espiritual maligna que havia na minha vida, eu desfaço agora. E eu faço uma aliança exclusiva contigo, amado Jesus. Ah, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que eu vou passar a eternidade no céu, em Teu santo nome. Amém, amém e amém. Com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa. Eu sei que essa é uma palavra para a igreja, uma palavra de instrução, mas se você fez essa oração pela primeira vez, e se você quer dizer assim: olha, Senhor, a partir de agora, Jesus, eu não quero mais viver do meu jeito, mas eu quero viver segundo a Tua palavra. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos, só para que eu possa identificar. Você que fez pela primeira vez, amém. Fica com a mão erguida, amém. Fica com a mão erguida, amém. Quero pedir para você, fique de pé, são tantas pessoas, fique de pé. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar, você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Só você que levantou sua mão. A Bíblia diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Quero pedir que alguns líderes venham para abraçar esses irmãos. Nós vamos orar e nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. A Bíblia diz, meus irmãos, você fala: pastor, eu tenho coragem, pastor, eu quero avançar. Não me falta coragem, não me falta ideias, o que me falta é força. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e a alegria do Senhor é a tua força. Vamos ficar de pé, igreja. E põe tuas mãos aqui à frente. Comece a orar por essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar a tua bênção, nós queremos declarar os teus milagres. Senhor, eu quero declarar agora, Pai, se antes não havia ninguém para orar por essas pessoas, agora há uma igreja, Senhor, para interceder. Há uma célula para cuidar destas vidas. Senhor, a partir de agora eu quero declarar: todos os planos do inimigo contra essas pessoas está agora anulado em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós proclamamos a libertação. Nós proclamamos a libertação. Essas pessoas são livres. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, eu agora, Senhor, ó Deus, juntamente com a tua igreja, com as mãos erguidas, nós profetizamos o teu Espírito. Enche elas do teu Espírito. Enche elas do teu Espírito. Ei, caie, sorraralacha, mamanate, leobala. Os planos de Deus se cumprirão de forma total na sua vida, diz o Senhor. Ah, meu Deus, muito obrigado, papai. Senhor, nós queremos abraçar essas pessoas e nós queremos declarar, meu Pai,
essas pessoas serão amadas, cuidadas, Senhor. Elas não nasceram espontaneamente, elas foram geradas pelo Senhor, e elas têm uma família agora, chamada Primeira Igreja de Paranaíba. Nós amamos essas pessoas. Muito obrigado, papai. Abençoe cada um aqui, no nome santo, precioso do Senhor Jesus. Pai, nós estamos felizes porque o céu está em festa. Senhor, e nós, Deus amado, queremos declarar que esta alegria, esta força vai alcançar a nossa casa, vai alcançar o nosso trabalho, vai alcançar o nosso dia a dia, Senhor. Nós teremos uma semana sobrenatural. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que nós cremos, ó Senhor, que isto é só um começo. Se você crê, meu irmão, aplauda o Senhor. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus, amém.